Bom, eu recebi aqui um fone Bluetooth para eu fazer vídeo e fazer alguns testes. Confesso que eu não criei muitas expectativas. Ao longo dos testes eu fui descobrindo coisas, fui descobrindo recursos. E para você que pensa que fone Bluetooth é basicamente tudo a mesma coisa, porque a gente tem vários modelos, muitas variações de preço. Porém, esse fone que eu vou apresentar para vocês, o ZMI PurPods Pro, ele tem um preço bem acessível e com recursos e qualidade sonora de um fone Bluetooth top de linha. Eu descobri que a ZMI ela faz parte do grupo Xiaomi, então você já pode ter uma noção que tudo que tem um dedinho da Xiaomi tem sim boa qualidade. Esse fone Bluetooth também ele tem um aplicativo próprio, onde você consegue equalizar, consegue definir também funções diferentes. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção nesse fone é a autonomia de bateria. Eu fiz o teste, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E esse fone, ele chega a durar de 8 a 10 horas em uso constante. Eu não estou contando com a caixinha, com o power bank, eu estou contando apenas com os fones em uso constante. Então fica no vídeo até o final para você conhecer tudo a respeito desse fone Bluetooth. Bom, então antes de começar esse vídeo, eu tenho que fazer algumas observações. O ZMI PurPods Pro se trata de um fone Bluetooth que vai concorrer com as grandes marcas, com os fones Bluetooth top de linha. Se você for fazer uma análise superficial desse fone Bluetooth, a princípio você vai achar ele um pouco caro. Mas se você levar em consideração que o AirPods da Apple, você pode pagar até R$ 1.500 em um de segunda geração, você vai ver que esse fone aqui compensa muito. Então aqui é um produto para um público muito exigente. Exigente em tudo, em acabamento, ergonomia, qualidade sonora e autonomia de bateria. É uma caixa de acabamento simples, tem bastante informações aqui bem importantes, que eu vou comentar também no decorrer do vídeo. Então aqui a gente tem o modelo, temos aqui a tensão de entrada para carregamento. Você também consegue carregar esse fone com carregador por indução, eu vou também comentar isso no decorrer do vídeo. Olha que interessante, uma conexão Bluetooth 5.2. Então isso vai permitir para você uma boa conexão, boa estabilidade e gerenciar melhor a bateria. Uma distância de até 10 metros, sem barreiras na conexão Bluetooth, informações de carregamento por indução e uma case onde você consegue recarregar os fones mesmo ele estando desconectado do cabo. Aqui na lateral temos mais algumas informações, tecnologia Dual Driver, 3 tipos de cancelamento de ruído para chamadas. Aqui do outro lado temos funções através do aplicativo de volume autoajustável de acordo com o ambiente, informação de carregamento por indução. E aqui uma coisa que eu achei muito legal, e eu consegui chegar a 8 horas de autonomia em uso constante, desconsiderando a carga da case, somente a carga dos dois fones Bluetooth conectado em um smartphone, rodando música direto, sem interrupção. Então aqui você vai ter de 8 a 10 horas de autonomia de bateria. Dentro da caixa, a gente tem aqui um manual, muito bacana porque é uma versão global, então a gente também tem o idioma do manual em português. Olha que legal. Aqui a gente tem um encarte, não temos muitas informações aqui. Um plástico que protege os fones. Aqui dentro a gente tem o cabinho, que já é naquele sistema USB tipo C. E temos borrachinhas de tamanhos diferentes, para se adaptar melhor ao seu ouvido. Então a gente tem 2 pares que vem aqui na caixinha, e a gente tem um par que já vem no fone Bluetooth. Então estou aqui com os fones. Confesso que no começo eu não criei muitas expectativas, eu fiz vários testes, acabei descobrindo que a ZMI ela faz parte do grupo Xiaomi e isso me despertou mais ainda a curiosidade. Então eu fiz vários testes e eu vou apresentar aqui para vocês. Em questão de acabamento, olha só, não tenho que se discutir. É um fone que tem um acabamento muito bem feito, ele tem uma case muito interessante, que não é uma case grande. Temos esse botãozinho físico, que ele acende um LED, ele funciona para você parear com o aplicativo e funciona também para indicar nível de bateria da case. Eu vou explicar isso também para vocês. Olha só, a case ela tem um ímã, então ela fecha automaticamente. E aqui a gente tem os fones, um design totalmente próprio, embora lembre bem superficialmente os AirPods, ele tem um design totalmente próprio. Então aqui a gente tem lado esquerdo, lado direito, essa daqui é a borrachinha. Essas borrachinhas elas são removíveis
para você substituir por borrachinhas de tamanho diferente que já vem nesse fone. Temos aqui o alto-falante principal, microfone com 3 tipos de cancelamento de ruído. Eu vou mostrar para vocês essas funções através do aplicativo, que o aplicativo também é muito interessante. Então essa case funciona como um power bank, ou seja, você dá uma carga na case, depois você tira do cabo e a case recarrega os fones. Você consegue chegar até 3 recargas sem estar conectando na energia. Então se você for somar 10 horas de autonomia dos fones com mais 3 recargas no total, você vai ter aproximadamente 30 horas de autonomia de bateria sem precisar conectar a case na tomada. Então aqui a gente tem um aplicativo que facilita muito na hora de ajustar e na hora de ver os níveis de bateria. Aqui a gente tem nível de bateria do lado esquerdo, do lado direito e da case. Temos os modos de cancelamento de ruído. Lembrando que dependendo do cancelamento de ruído, ele vai consumir um pouco mais de bateria. Esse cancelamento de ruído é muito interessante na hora de você realizar uma chamada. O cancelamento de ruído você pode ativar, aqui você pode deixar ele desativado. Temos aqui o modo transparente e o modo de cancelamento de ruído de vento. Efeito sonoro em equilíbrio e efeito sonoro dinâmico. Temos essa função bem interessante, que é um volume adaptável. Então o fone ele vai identificar todo o barulho do ambiente externo e ele vai ajustar o volume de uma forma agradável. Função de cancelamento de ruído automático, você pode deixar habilitado, assim você não precisa selecionar essas 3 formas de cancelamento de ruído. Detecção do fone, ou seja, quando você está reproduzindo uma música, ele tem um sensor. Se você remover os fones do seu ouvido, o seu player de música ele vai pausar. Quando você colocar o fone no ouvido de volta, ele vai continuar, ele vai dar um play, tudo de forma automática. Temos aqui esse recurso bem legal, que você consegue personalizar o duplo clique. O assistente de voz, automaticamente quando você der 3 cliques bem rápidos e consecutivos, ele já vai abrir o seu assistente de voz. Para você reproduzir e pausar a música, um clique. Então a gente tem essas opções. Você pode retroceder, avançar faixa, aumentar volume, reduzir volume e entrar em modo jogo. Tudo isso no duplo clique. Se você clicar aqui, você vai conseguir encontrar o dispositivo. Ele vai emitir um som no lado esquerdo, em ambos ou no lado direito. Isso também é para você poder fazer um teste. Aqui a versão do aplicativo. Perguntas frequentes. Então é um aplicativo, ele tem muitos recursos, é um aplicativo básico, mas tudo que você precisa para configurar o seu fone está aqui. Aqui na case você tem algumas indicações através da cor desse LED que acende. Então quando ele está verde, significa que ele está com uma carga considerável, de 30% para cima. Quando ele está laranja, significa que a carga da case está baixa. E quando ele começar a piscar em laranja, é porque ele está muito baixo e você tem que dar uma carga nessa case. Lembrando que você consegue recarregar via cabo ou via wireless, que é aquele carregamento por indução, que você coloca essa case em cima de uma base e ela vai recarregar por forma de indução. Um problema que você não vai ter nesses fones é aquela questão do touch. Muitos fones Bluetooth têm aquele touch aqui, que só de você encostar, ele já pausa ou ele avança uma faixa. Às vezes você encosta sem querer e ele já dá algum comando. Aqui você não vai ter esse problema, porque ele tem o touch aqui, nessa parte interna, e não é aquele touch que você encosta e ele dá o comando. Você tem que dar uma pressionada de leve. Então eu achei uma função muito interessante. É um problema que eu tenho em fones que eu já testei, que tem esse sensor touch muito sensível e às vezes você dá um comando sem querer. Isso é muito desagradável. E nesse fone você não vai ter esse problema. Eu não sei se aqui dentro ele tem um botãozinho físico, mas ele é bem sensível. Você encosta e dá uma pressionada de leve e aí sim ele aciona a função. Então eu vou simular os comandos que a gente tem. Eu vou manter eles próximos assim da minha mão por causa do sensor. Você aperta uma vez, ele dá o play nas faixas. Você aperta 2 vezes, conforme eu programei no aplicativo, 2 toques eu avanço a faixa. 2 toques no esquerdo, a gente retrocede. Quando você dá 3 toques consecutivos, ele vai abrir o assistente de voz. Então você consegue dar alguns comandos. E aqui a música está sendo reproduzida. Quando você tira os fones do ouvido, ele pausa de forma automática. Quando você coloca ele no ouvido de novo, ele dá play de forma automática.
Isso também gerencia muito bem a bateria. Uma outra coisa que você consegue fazer direto pelo fone é alternar os cancelamentos de ruído. O que você tem que fazer? Você segura pressionado por 3 segundos, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Aí você vai ter um aviso sonoro e você vai alternar os modos de cancelamento de ruído. Como eu mencionei, é muito bom essa função para você utilizar para você gravar alguma coisa ou para você realizar chamadas. Bom, sobre qualidade sonora, não tem o que se discutir. Eu já comparei ele com outros fones intermediários, e a qualidade desse fone é absurda. Ele tem um estéreo muito bom, fora que você tem aquele modo dinâmico, que ele deixa a qualidade do som ainda melhor. Para chamadas também ele é muito bom, então eu não tenho nenhuma crítica a fazer sobre qualidade sonora desse produto. A bateria, como eu já mencionei, em testes eu cheguei a 8 horas. Então você reproduzindo música constante, utilizando ele direto, você consegue chegar de 8 a 10 horas. Então essa é a minha análise do fone Bluetooth ZMI PurPods Pro. E se você é aquela pessoa exigente que faz questão em qualidade de som, autonomia de bateria, funções através do aplicativo, eu recomendo muito você adquirir esse fone. Vou deixar aqui na descrição o link de compra do mesmo vendedor que me enviou esse fone Bluetooth. Se você ficou com alguma dúvida, eu esqueci de abordar algum assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar visualizando e, se possível, eu vou estar respondendo você. E eu vou ficando por aqui. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.